Domingo, 6h45 da manhã, 365 dias para mudar minha vida. Hoje é o dia 1. Um dos grandes motivos para querer mudar minha vida é entender porque eu sou como eu sou. Parece que alguém instalou alguma coisa em mim, algumas coisas em mim, e eu não sei o que são, nem quem foi. É muito estranho a gente falar sobre isso. Na verdade, parece que eu não quero mudar de vida. Eu quero apenas descobrir o porquê eu faço o que eu faço, e por que eu cometi os erros que eu cometi. E quando a gente fala sobre maldição e bênção, a gente tem que entender primeiramente o que é cada coisa. Que a gente nasceu com algumas coisas dentro de nós é fato. Parece que ninguém nos ensinou a ser como nós somos. Maldição e bênção parte de um só lugar, que é a vantagem e a desvantagem. Uma pessoa que nasceu abençoada, vamos assim dizer, é uma pessoa que nasceu com algumas vantagens em cima de outras pessoas. E uma pessoa que nasceu amaldiçoada é uma pessoa que nasceu amaldiçoada, né? Vamos colocar assim. É uma pessoa que nasceu com desvantagens. Vou dar um exemplo aqui. Eu morei 3 anos fora do Brasil e eu conheci várias pessoas que tinham um pai de uma nacionalidade e a mãe de outra nacionalidade. Por exemplo, o pai é americano e a mãe é alemã. Então dentro de casa, o pai falava inglês, o pai americano falava inglês, o filho, e a mãe alemã falava alemão com a mesma criança. Então ela nasceu de certa forma abençoada, com muita vantagem em cima de mim e em cima de muitas outras pessoas, que é: ela sabe falar 2 idiomas desde pequena, nativos, e ela não escolheu isso. Ela simplesmente nasceu. Então, de certa forma, ela é abençoada, porque ela tem muita vantagem. Da mesma forma acontece com uma pessoa que nasceu com um pai dependente químico e a mãe em situação de rua. Vamos pensar em algo assim. Os dois analfabetos, sem lar e não tendo profissão, não tendo nada. Então essa criança, sem escolher o que ela fez, o que ela iria ser ou receber tudo isso, ela não escolheu. Simplesmente ela nasceu com essa desvantagem dos pais que não são alfabetizados, que não tem profissão e que não tem no mínimo um lugar para morar. Essas crianças não escolheram essa vida. Elas simplesmente nasceram com vantagens e desvantagens. Então a gente pode concluir esse primeiro ponto, que é: o que é bênção, o que é maldição, nesse sentido da vida. Vantagens e desvantagens. Mas para a gente entender o que tem de vantagem e desvantagem dentro de nós, os pais analfabetos da história que eu contei, eles transferiram a realidade deles para os filhos. Foi uma transferência. Aquele garoto, né, que a gente inventou aqui, gostando ou não, ele recebeu essa carga. Ele recebeu tudo isso. O analfabetismo, não morar em uma casa, não ter pais com profissão, ele recebeu. Foi dado a ele isso. Da mesma forma o outro. Sem ele querer ou escolher, de repente o outro garoto fala 2 línguas e isso vai abrir inúmeras portas profissionais, sentimentais, emocionais na vida. Vai abrir um portal pelo fato dele falar essas 2 línguas. E talvez os pais teriam uma profissão e teriam lá. A gente pode começar do princípio estético e aparente. Eu recebi traços do meu pai, eu recebi traços da minha mãe. O tom de voz, o timbre de voz é herdado. Então muitas coisas não, quase tudo, 100% que temos em nós vem do meu pai, do meu avô, do meu tio. Eu recebi tudo isso. Nariz, cor dos olhos, cor do cabelo, o tipo do cabelo, né? O formato, se é liso, se é crespo, se eu tenho muito cabelo, se eu tenho pouco. Então tudo isso foi te dado. Durante a vida, algumas dessas coisas aparentes nós achamos como desvantagem, muitas delas. Existem outras que a gente não sabe se aquilo é vantagem, se é desvantagem, a gente só vive. Um fator muito engraçado
dessa coisa aparente? Vamos dar um exemplo. Quem tem muita dificuldade em emagrecer, muitas das vezes, isso é genético. A pessoa tem dificuldade de emagrecer. Porque o avô era assim, porque o pai era assim. Ok, então pela natureza dela, ela tem dificuldade de emagrecer. É a natureza dela, não há o que ela fazer, ok? A natureza dela empurra ela para uma situação um pouco mais lenta no sentido de emagrecimento. E vamos colocar, por exemplo, uma outra pessoa que tem muita dificuldade em engordar. Ela pode comer o que ela quiser, só que ela se incomoda com as pernas finas, com os braços finos. Vamos colocar nessa situação. Então ela tem muita dificuldade de engordar, ela queria muito engordar. Então por um lado nós temos uma pessoa que quer muito emagrecer, que tem dificuldade. E por outro que os pais são bem magrinhos, os avós são bem magrinhos e a família toda é assim e não há o que ser feito. Vamos pensar dessa forma. Então nós temos esses dois casos. O que é a natureza e como isso foi nos dado? Agora imagine aquela pessoa que quer emagrecer e tem lutado contra isso. Ela decidiu ir contra a sua genética. É como se fosse um cabo de guerra. Você lembra dessa brincadeira? Fica uma criança numa ponta, um grupo de crianças numa ponta, um grupo de crianças em outra ponta e fica puxando. Essa pessoa querer emagrecer, a que tem dificuldade de emagrecer, ela querendo emagrecer, é esse cabo de guerra. Puxa dali, puxa daqui, pá, pá. Então assim, de um lado tem a sua genética, a sua natureza, aquilo que foi herdado, e desse lado tem você, que quer emagrecer. E é aquela luta constante, não é? Exercício físico, alimentação, e você não pode escapar nem por um final de semana, que parece que tudo que você emagreceu já não existe mais. A gente tem essa questão, a gente tem esse ponto. Quem quer emagrecer é uma guerra, é uma luta constante. Quem quer engordar também. Se ela não tiver disciplina em suas alimentações, se ela não tiver a certeza daquilo que ela quer esteticamente ou funcionalmente, seja lá o que for, ela também vai ser vencida por esse cabo de guerra. Ah, hoje eu não vou treinar não. Ah, hoje eu não vou comer não. Não tô afim. Pô, 4 refeições, Deus me livre, velho. A comida tá aqui, eu já não aguento mais. Aí ela fica um dia sem cumprir aquela espécie de protocolo pra ela tentar ganhar peso. E aí no fim da semana parece que a roupa voltou a ser larga, parece que ela volta a ser fraca, entre aspas. Entende? Por quê? Porque ela perdeu esse cabo de guerra. Ah, Guilherme, mas e aquelas pessoas que emagrecem e nunca mais engordam? Vamos pensar que a pessoa tem uma genética ruim para emagrecer e ela emagrece e nunca mais engorda. Sabe o que é? Vamos imaginar aquele mesmo cabo de guerra. Chega um momento que a atração, certo? Porque é uma atração, né? Puxa de lá, puxa de cá. Chega um momento que você consegue segurar a corda onde você tá. E você já entendeu a força do outro lado. Aquela força do outro lado, ela não aumenta, tá? Ela é o mesmo pro resto da vida. Então você já entendeu o atrito. Então assim, o que você fez? Você simplesmente ficou parado num lugar e segurou a corda. E ao longo do tempo você vira de costa e começa a levar essa corda. Então você já não tenta puxar, você vai embora. Você já entendeu quem você é, como que seu corpo funciona. Você simplesmente põe a corda aqui e vai embora. Da mesma forma, a pessoa que era muito magrinha e começa a ter um corpo que ela deseja, mais peso, ela para de criar atrito, ela põe uma missão, ela já entendeu o corpo dela, a força que o corpo dela tem, no sentido contrário daquilo que ela quer. Ela põe aquela corda nas costas e vai embora. E assim, dessa forma, as pessoas que tinham essas dificuldades, elas vão superando ao longo da vida. Além de termos recebido essa carga gigante de aparência, natureza e genética, que eu falei agora, nós também recebemos uma carga genética mental sobre diversos assuntos. Você acreditando nisso ou não, é um fato. Que você pensa sobre dinheiro muitas das vezes como seu pai pensa sobre dinheiro. Você pensa sobre o pôr do sol como seu pai pensa sobre o pôr do sol. Se o seu pai é uma pessoa que não se importa com o pôr do sol, não se importa com coisas assim da vida, uma natureza, uma praia, e não te levou pra praia
pro parque, né? Vamos imaginar uma situação como essa. São raros os casos que conseguem aproveitar isso ao longo da vida, a não ser que tenha uma consciência daquilo que não teve quando criança. Vou tentar organizar as coisas aqui da seguinte forma. Vamos imaginar que o seu pai a vida inteira falou assim pra você, quando você foi no mercado: ai, papai, compra tal coisa. Não, muito caro. Pai, compra tal coisa ali. Não, muito caro. É caro demais. Não dá. Você acha o quê? Você acha que aqui é seus amiguinhos de escola? Imagina uma situação como essa. Você acha que eu sou amiguinho dessa escola? Que compra, que chega de carrão na porta da escola? Isso aqui é caro. Seu pai atrapalha muito pra te dar o que você tem. Dinheiro não cai do céu. Então você começa a receber uma carga de que é tudo muito caro, de que você não é como os outros. Você não é como os outros, tá bom? Que dinheiro não cai em árvore. A gente tem que suar muito para ter dinheiro. Suar muito. Então a gente começa a ter uma percepção de dinheiro herdada. Você não escolheu. Muitas vezes nem seu pai escolheu esse jeito de falar, ou coisas do tipo. E você recebe, seja lá se é presente isso ou maldição, mas você recebe essa carga dessa coisa toda. Existem muitas mulheres que cresceram ao longo da sua infância vendo as suas mães diante ao espelho reclamarem do seu corpo, da sua pele, do seu olho, da textura da sua pele, do cabelo. Imagina você uma menina que vai crescendo, e vai vendo a indignação e frustração da sua própria mãe com o seu próprio corpo. E aí você cresce, inevitavelmente pelo fator genético, se você não altera isso, ok? Vamos falar sobre isso. Se você não altera isso, você nasce com os traços, você cresce com os traços da sua mãe. A perna, o olho, e justamente aquilo que a sua mãe odiava. O que acontece? Inevitavelmente, assim como a questão do dinheiro, você começa a ter essas percepções, e às vezes nem sabe por quê. E você começa a pensar sobre dinheiro da forma que seu pai pensa, você começa a pensar sobre o seu próprio corpo como a sua mãe pensa, e vários outros assuntos. Aqui eu coloquei 2 assuntos, e vários outros assuntos que é nos dado como herança. Guilherme, mas como que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente quebra essa coisa toda do dinheiro, do corpo? Enquanto você não detectar aquilo que você recebeu, se o herdeiro não chegar num cartório, uma coisa do estado, e falar: olha, o que tem no meu nome aí? O que eu recebi? Se você não detectar aquilo que está dentro de você, você nunca vai conseguir mudar. Se você não entender a sua genética, lembra que a gente falou? Se uma menina que ela tem o corpo da mãe dela, e ela vê a mãe dela questionando sobre o corpo, e ela fala assim: não, eu vou pra academia, eu vou mudar isso. Muitas vezes ela nem precisava, porque era um trauma da mãe, mas ela fala assim: não, eu vou mudar isso, eu vou mudar essa situação. E ela vai pra academia moldar aquilo. Eu já vi muitos casos ao longo da minha vida de pessoas que falavam dos pais, do pai e da mãe, de uma maneira muito triste. No sentido do tipo: o meu pai foi muito rude comigo, muito duro. Meu pai não era uma pessoa que me dava abraço. Meu pai não era uma pessoa que me aconchegava num momento difícil. Sempre falou: vai lavar louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo, com muita dureza. E também a nível dos homens, a mãe, não ser uma mãe presente, não dá aquele afeto muitas vezes que a figura feminina tem que ter, né? Um padrão, muitas vezes aquilo que é normal, né? Vamos colocar tudo aspas aqui, porque cada família é uma família, mas nós homens temos algumas lacunas a serem preenchidas durante a vida com a figura feminina. Da mesma forma, a mulher com a figura masculina. E essa pessoa sai de casa falando assim: eu nunca vou namorar alguém como minha mãe, nunca. Ou eu nunca vou namorar alguém como meu pai, eu nunca vou fazer isso. E ela passa a vida, e quando ela nota, ela já está com alguém igualzinho o pai dela. E quando ele nota, ele cai em si, ele está com alguém igualzinho à mãe. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque existe um padrão a ser seguido mentalmente. Por mais que você rejeite essa figura do seu pai, é a única que você tem, porque é seu pai. Por mais que você rejeite essa figura
materna, feminina, para você falar assim, não, eu não gosto disso. Se você não entender o que isso significa para você, você vai continuar com esse padrão, quer ver? Aí a pessoa, ela começa a namorar alguém que não tem nada a ver com o pai dela. Nada a ver, nada a ver. É gentil, ele te dá espaço de fala, espaço de escolha. Olha, pode escolher, pode falar, né? Então imagina uma situação como essa. E ela namora um tempo com essa pessoa, e chega um momento que os amigos perguntam, e aí? E o fulano de tal, vocês terminaram? Poxa, meu, fulano era tão gente boa, gostava tanto dele. Ah, não sei. Não sei, teve uma coisa meio estranha, não sei o que aconteceu, a gente terminou. Essa estranheza que a pessoa sente é quebra de padrão. Só que ela não entende isso, ela está quebrando um padrão. E para você quebrar um padrão, lembra da corda nas costas? Primeiro uma trita, depois a corda nas costas. Para você quebrar um padrão, te custa muito. Depois que você detecta, fica um pouco menos difícil, pelo fato de você entender que aquilo é uma coisa a ser combatida, vamos assim dizer. Então você arranja estratégias e tudo mais. Mas se a pessoa não sabe que isso existe, essa estranheza faz com que ela volte, ela quebre a quebra de padrão e volte a ser quem ela era, ou com quem ela relaciona. Bom, vocês entenderam, né? E da mesma forma com o dinheiro. Eu conheci várias pessoas que ao longo da vida tiveram pai e mãe sempre endividados, a vida inteira endividados. Meu, cartão de crédito alto, tudo muito assim, sabe, no limite. Vivia a vida no limite, assim, limite. Recebia, já gastava tudo, não tinha como guardar nem nada. Toda vez que sobrava dinheiro, toda vez que naquele mês fazia uma hora extra, qualquer coisa assim, e sobrava dinheiro, essa pessoa ficava doente, tinha que gastar. Ela, ai, não sei, tem alguma coisa dentro de mim, vamos comer fora? Ai, preciso comer fora, preciso aliviar minha cabeça. Ai, não, preciso ir no shopping, preciso comprar alguma coisa. Ou aparecia com alguma coisa comprada em casa. Toda vez que sobrava dinheiro, dava aquela estranheza. Às vezes é uma estranheza igual aquela do namoro. Dava essa estranheza e ela voltava ao mês passado, sem grana. Não conseguia romper essa coisa do dinheiro, de tipo, não, vou guardar. Entende? Então assim, o principal fato, voltando agora ao título, a maldição hereditária, a desvantagem hereditária ou a vantagem hereditária, a gente só vai conseguir detectar isso se a gente olhar, se nós olharmos para nós mesmos, lá no fundo mesmo, entender por que a gente faz o que a gente faz. Se você não tiver uma autoanálise, realmente se você não olhar para dentro de si, entender aquilo que você é, entender aquilo que você já fez e por que fez, eu acho que é impossível você quebrar padrões. Eu acho, na minha opinião, eu acho que é impossível. Enquanto você não tem a plena certeza do tipo, olha, eu terminei tal namoro por esse motivo, e eu saí de tal emprego por esse motivo, eu não consigo juntar dinheiro. Tentei lembrar da história dos seus pais. Ah, mas isso é culpa dos seus pais, então nós devemos culpar os nossos pais por aquilo que nos aconteceu. Não, porque muitas vezes seus pais também receberam essa herança. Essa herança vem, sabe Deus da onde. E os seus filhos, se um dia você tiver filho, ele vai receber aquilo que você recebeu, somado ao que você fez com essa herança. Vamos tentar colocar de forma ilustrativa isso. O seu pai recebeu do seu avô 1000 maneiras e 1000 formas de resolver coisas. O seu pai viveu com aquelas coisas dentro dele e multiplicou em 2000, e você recebeu tudo aí do seu avô e do seu pai. E o seu filho vai receber as vantagens e desvantagens do seu avô sobre o seu pai sobre você, e você derrama, você oferece, você dá como presente ou desvantagem tudo isso para aquela próxima pessoa. Nunca é tarde para quebrar um padrão, nunca é tarde para mudar um hábito, nunca é tarde para se autoanalisar e saber tudo que deve ser mudado, seja isso bom ou ruim. Guilherme, mas eu preciso mudar? Não. Eu quero transformar minha vida
em 365 dias. Seja lá o que significa. Muitas vezes não vai ter nenhuma mudança aparente. Muitas vezes vai ser só uma mudança mental. Muitas vezes eu nem preciso mudar. Basta eu detectar quem eu sou. Acho que só pelo fato de eu entender quem eu sou e por que eu fiz o que eu fiz, eu acho que já é uma grande vantagem e um grande início para uma quebra de padrão.